Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para você 3 mudanças que eu fiz no texto de um cliente. Bom, não sei se você sabe, mas quando eu vou fazer gravações de atendimento telefônico, eu sempre modifico a linguagem do texto que o cliente me mandou escrito para deixar o texto um pouco mais humanizado, um pouco mais coloquial, na linguagem que as pessoas conversam no dia a dia. Porque quando a gente escreve um texto, a gente tende a ser mais formal mesmo. Eu acho que a gente pensa na redação da escola, não sei, e tende a escrever palavras mais bonitas, querer ser mais formal, querer escrever mais bonito, realmente essa é a palavra. Só que quando a gente conversa, é diferente, a gente tende a ser mais informal com as pessoas quando a gente está conversando. Então, já é de praxe, né? Todos os clientes me autorizam a fazer isso, porque eu desenvolvi um método em que para minha aura, para a aura que eu gravo, ela ficar bem humanizada, bem coloquial, eu preciso mexer no texto do cliente, não tem jeito. Só que aqui, no texto desse cliente, eu tô olhando aqui em cima, porque o texto do cliente está aqui em cima para mim, eu fiz mais do que essa modificação na linguagem. Eu realmente modifiquei algumas coisas porque o texto do cliente não veio escrito muito legal. Então, ó, a mudança número 1 foi que lá estava escrito assim, ó, vamos te atender em breve para maiores informações. E eu sei que a expressão maiores informações está errada. Não existe maiores informações, porque você não vai dar uma informação grande. Existe mais informações. Então, nesse caso aqui, eu também corrigi isso para o cliente. No lugar de maiores informações, mais informações. Eu sei que esse é o correto, então eu já fiz essa modificação. A segunda modificação foi, no texto do cliente estava escrito assim, ó, identificamos uma instabilidade que pode ocasionar lentidão ou intermitência em alguns sites. Eu cheguei a gravar intermitência e aí depois eu falei, cara, isso daqui não tá legal, porque o que é intermitência? Nem eu sei o que é intermitência. Aí eu fui lá no Google, digitei lá para ver o que era intermitência e eu descobri que intermitência quer dizer interrupção temporária. E eu falei, por que não colocar interrupção temporária, que todo mundo sabe o que é, no lugar de intermitência? Porque às vezes você até sabe o que é intermitência, só que quando você tá escutando lá uma mensagem, tá conversando com alguém, você não vai, pô, mas o que é intermitência, né? Então eu mudei. E aí eu coloquei assim, então identificamos uma instabilidade que pode ocasionar lentidão ou interrupção temporária em alguns sites. Fica muito mais fácil, muito mais simples para o cliente entender. E esse é um dos pilares da aura humanizada, né? Claro que além de você ser simpático, de você atender rápido, de você atender bem, você tem que usar palavras que o seu cliente entenda o que é. Não precisa usar palavras difíceis, porque a mensagem ela tem que ser o mais clara possível. E você tem que pensar que você está falando com todo tipo de público. Então tem público que vai entender o que é intermitência, tem público que não vai entender. Então por que não simplificar? E a terceira modificação foi num prompt, eu não vou ler ele completo aqui para você, porque fala o nome do cliente, não é a ideia aqui expor nesse caso, né? Mas o último prompt da Aura, ele tava totalmente sem sentido. E aí eu falei, cara, se eu gravar do jeito que tá aqui, não vai fazer sentido nenhum. Então não adianta só mudar a linguagem nesse caso aqui para deixar mais informal. Eu vou precisar reescrever esse prompt, porque ele não tava com alguns elementos de ligação, tinha coisas que não tinha a ver, a mensagem do início não fazia sentido com a mensagem que tava no final. Então no final, claro que mantendo a mesma mensagem, eu reescrevi o texto para o cliente, o texto do último prompt, que estava sem sentido, e deixei de uma maneira que fizesse mais sentido para a pessoa que estivesse ali na linha e escutar, né? Porque precisa fazer sentido. A pessoa precisa entender o que é que você tá falando. Bom, é isso. Então, nesse vídeo eu quis te mostrar que se você me contratar para fazer a gravação da sua aura, eu, de jeito nenhum, vou ler só o seu texto. Esse não faz parte do meu trabalho. Porque ler, qualquer pessoa pode ler, é igual aquela frase, né? Falar, qualquer papagaio fala. Mas a ideia aqui é realmente transformar o seu texto num material humanizado, numa gravação que vai ser agradável para o seu cliente ouvir, além de passar a mensagem correta, a mensagem que a sua empresa quer passar para ele. Se você quiser escutar demonstrativos na minha voz e entrar em contato comigo, aqui embaixo apareceu o meu site, lá tem os demonstrativos, todos os materiais que eu mesma fiz aqui do meu estúdio e tem um formulário de contato também para você me mandar sua mensagem. Tchau!